Fala galera, você está assistindo ao canal Submundo Intelectual, o canal mais inteligente do Brasil. E aqui quem fala é o Júnior Mastro. E é por isso que os homens hoje eles se revoltam. Está marginalizado. Negar a submissão. O homem marginalizado sendo inclusive jantado, né, pelas próprias mulheres. Olá, amigos, tudo bem com vocês? Pois é, galera, não é que eu fui jantada pela machosfera? Nesse vídeo aqui eu vou fazer o meu velório público, então peguem a pipoquinha ou sei lá o que vocês costumam comer em velório e vamos lá. E pra quem vier dizer que eu tô farmando view em cima disso, você tá de brincadeira, né? Eu tinha tantos outros assuntos mais fáceis pra falar, tipo OVNIs e Pentágono, que me renderiam boas views e zero dor de cabeça. Mas não, eu tô aqui de novo falando da machosfera. E galera, tem uns detalhes bem importantes nesse vídeo aqui que são contrapontos à resposta que a machosfera intelectual fez pra mim, que tinha uns dados um tanto engraçados e controversos. De modo geral, eu gosto de fazer vídeos como esse aqui, que é o mesmo estilo de vídeo-resposta que eu fiz lá pra Central, porque eu trago dados, uma visão diferente, e todo mundo se beneficia com isso. Ambos os lados. Eu vou tentar deixar isso aqui o mais agradável possível pra vocês, meu caro público. Só que antes de começar, mais um pequeno adendo. Submundo Intelectual. Como você disse que eu não conheço seu canal e não conheço seu trabalho, eu me senti na liberdade de pegar outros trechos de vídeos seus pra complementar a resposta que você me deu, tudo bem? Só pra demonstrar que eu conheço seu trabalho sim, e que se eu fiz alguma crítica é porque eu achei pertinente. Bom, então vamos ao filme de 50 minutos que fizeram pra me responder. Ah, esses migtal que não seguem o próprio caminho e dedicam tempo pra fazer vídeo-resposta a uma mulher. Que adorável! Eu não vou reagir aos 50 minutos de vídeo do rapaz porque seria uma tortura. Eu vou focar em pegar as respostas que ele me deu, então vamos lá. Vamos lá. Bom, antes de mais nada, Yasmin, eu tô começando aqui o vídeo a partir do minuto 8, porque parte do vídeo já tem de ser direcionado ao Ricardo Tomé. Cortasse toda a linha de raciocínio que eu construí no vídeo, pegando ele a partir dos 8 minutos, né? Cortasse mais de 50% do vídeo. Mas vamos lá, eu espero que isso tenha facilitado pra você me responder. E também eu vou falar o seguinte, tem um argumento que ela fala a respeito da mulher melhorar o homem, né? De que é a mulher que evolui o homem. Esse argumento dela, que é quase a centralidade do vídeo dela. Isso que dá cortar o vídeo, né, cara? Eu falei que a mulher melhora o homem assim, sem nenhum argumento, sem contexto, sem nenhum embasamento, como tu estás colocando? Não, né? Mas vamos partir do pressuposto que eu fiz essa afirmação secamente como tu quis colocar. Mais uma colher de chá pra facilitar a tua resposta aí, vamos prosseguir. Família tradicional é outra coisa. Não é afeto, amor, carinho e tal. Ai, cara, sério, não dá. O cara me diz que a partir da Revolução Francesa a família foi acabando. Tá, eu tava querendo entender o ponto dele. E ele me conclui que a família tradicional não é aquela que se ama, e sim aquela em que o homem é dono do terreno, dono da mulher e faz o que ele quiser com as suas posses. Caralho, hein? Vamos pra mais um ponto. Calma aí, Yasmin. Vocês não estão me vendo, né? Deixa eu ver se eu consigo. Não dá pra mostrar. Vou deixar assim mesmo. Vocês não vão me ver falando no vídeo original, mas vocês já me viram. Bom, primeiramente, vamos pra esse ponto, Yasmin. É engraçado, é que é o seguinte, é claro que, tipo, existia algum tipo de vínculo de afeto, mas não era o centro agregador, não era o que fazia homens e mulheres e crianças ali estarem no mesmo lar, não era o que realmente solidificava a família, entendeu? E de um certo modo, pra ser sincero, é uma coisa bem, assim, sei lá, chega a ser, em alguns casos, até mesmo indiferente, entendeu? Aos sentimentos, a percepção de família. Tipo, a família em si, ela foi durante muito tempo algo totalmente, assim, não desprovida, sabe? Mas uma coisa assim que não se fundamentava no amor, na companhia, nessas questões. É uma outra coisa, tá? É uma bela família tradicional essa pra qual tu quer voltar, né? Eu tenho aqui enfim, eu tenho um argumento, né? Vou mostrar um argumento aqui pra vocês aqui. Não, você não tem um argumento, você vai pegar um argumento de terceiros, você vai gozar com o pau dos outros. Esse é um grande problema que eu observei na machosfera de hoje em dia, querendo sempre gozar com o pau dos outros, dizendo que os homens construíram as grandes coisas no decorrer da história, sendo que a porra do moleque que fala isso nunca viu um tijolo na vida, nunca pegou numa enxada, mas tá lá dentro do quarto falando que os homens construíram tudo. Mas vamos lá. Então vamos lá. Esse texto aqui é um texto do Carlos Alberto Sanches, que ele fala o seguinte, né, sobre o simulacro. A família atual é um simulacro. A família dos conservadores é verdadeiramente tradicional? Não, não é. Entendeu? E isso é uma coisa que eu falo muito pros conservadores. A gente quer defender a família, mas que família? Vamos lá. O mundo moderno é composto de simulacros, instituições sociais que foram deformadas para comportarem novos significados e novos fundamentos, ou significados e fundamentos nenhum, além da mera manutenção da ordem social moderna.
Essa é a finalidade da família moderna. Tá? Ele ainda vai colocar o seguinte, né? Aqui, ó. A família, como todas as instituições sociais, se modifica ao longo da história, conforme a sociedade. Porém, todas as formas assumidas pelas famílias nas sociedades tradicionais apresentam algo em comum. O que sustenta é sempre o elemento do sagrado, o elemento agregador que exerce sobre os membros o magnetismo da união, a partir do qual estes se elegem e se reconhecem como uma família. É sempre o sagrado, o serviço sacro, cultuar os mesmos deuses, os mesmos manes, os mesmos antepassados. Isso daqui independe de cristianismo, independe de época, sabe? Sempre se encontrou isso na questão das famílias. Aí ele vai fazer, inclusive, o catálogo, né? Quais são as questões que são encontradas na família moderna que não pertencem à família tradicional. É isso mesmo, ó. O homem moderno, na tentativa de fundamentar a instituição social chamada família e identificar seu princípio construtivo, atribui-lhe sempre um ou mais destes 4 fundamentos abaixo. Estes aparecem às vezes juntos e eles não são definitivamente os mesmos fundamentos da família tradicional. Vamos lá. O laço meramente biológico. Nas sociedades tradicionais, este é secundário, irrelevante, às vezes absolutamente irrelevante, né? Ou seja, primeiramente o laço biológico. Então, assim, a família ser fundamentada na questão da paternidade, isso é uma outra perspectiva que não faz parte do mundo tradicional. A mera força física, ou seja, a mera superioridade física do pai. Todos os membros nomeados são unidos sob autoridade porque nele dependem, né, da proteção, as suas frágeis existências. Também não é este o fundamento da família tradicional. O afeto. Nessa visão, é o amor nutrido entre pai, mãe e filho, filho e pai, que sustenta a família. Ora, as instituições sociais que eram quase absolutamente indiferentes a estes sentimentos. Gente, eu tô meio confuso assim, porque tô com sono, tô meio cansado. Dá pra ver que tais bem confuso mesmo, Júnior. Não tais falando nada com nada. O que eu vou te falar, né, cara? No meu vídeo Alpha versus Beta, eu falo basicamente isso que tá nesse texto que tais lendo, tirando a parte da religião que o autor que tais trazendo leva em consideração, que eu respeito e tal, acho bonito, mas não cabe a ti pegar esse ponto isolado pra tentar provar essa tua ideia de família tradicional raiz. Voltando aqui ao vídeo, uma outra coisa também, tá? Eu deixo pra você, Yasmin, uma dica de leitura. Tá bom? Uma dica de leitura de verdade pra você ler, tá bom? Além dessa daí, eu digo pra você A Família em Desordem. É um livro de uma mulher, tá? O nome dela é Elizabeth Rudinesco. Se eu não me engano, eu não lembro agora quem me apresentou esse livro, mas eu já li esse livro tem mais de um ano. É um livro excelente, beleza? Ah, se tá te falhando a memória, eu posso ajudar a refrescar. Eu acho que sei de onde tá tirando, porque eu já bebi dessa fonte também. Mas o legal é que quando a gente for usar uma referência da forma que tu faz, é interessante tentar lembrar de dar os créditos à pessoa. E, se possível, ir lá assistir o conteúdo novamente pra conferir se foi isso mesmo que a pessoa tinha dito. Nesse vídeo eu vou apresentar pra vocês um livro que chama A Família em Desordem, da Elizabeth Rudinesco. Elizabeth Rudinesco é uma psicanalista e historiadora bem famosa. Então, quando entra a família moderna, por volta da época da Revolução Francesa, da Revolução Americana e tudo mais, século XVIII. Então, a família moderna se consolida entre o século XVIII e o século XX. É aí que entra a questão da infidelidade masculina como um problema. Porque essa é a relação fundada na reciprocidade, no amor romântico. Essa é a era romântica, a era moderna. Então, é a época da razão, é a época em que começa a racionalizar a instituição, e daí, não faz sentido o cara trair, e também, como o foco dessa relação é o casal, aí não é também legal que, assim, que a mulher esteja chateada vira uma questão, sendo que antes não era muito uma questão. Se o homem está chateado, se a mulher está chateada, isso aí não tem nada a ver. O foco da relação não é esse. Na verdade, você não precisa nem gostar da sua mulher. É uma bela família tradicional essa pra qual tu quer voltar, né? Na relação tradicional, você não precisa ver ela com tanta frequência, você precisa só... Sabe, você não precisa interagir com ela muito. É uma relação bem adaptada pra um cara que não gosta da sua mulher e a mulher que não gosta do seu cara, na verdade. Sendo que a relação moderna, não. Aí ela já não é mais compatível com isso. Ela é fundada no amor romântico e sanciona a reciprocidade dos sentimentos e os desejos carnais por intermédio do casamento. Como eu falei ali no meu vídeo, é uma bela família tradicional essa pra qual tu quer voltar, né? A sociedade tava indo muito bem naquela época. Tinha pouca guerra, pouca fome... Mas vamos continuar. Dá pra você ler. E aí, você quiser entender um pouco mais sobre o mundo tradicional, todas as sociedades tradicionais, etc. O fator agregador de por que a família era centrada no homem e etc. Isso não tem nada a ver com tratar a mulher como propriedade, sabe? Porque ele é dono da mulher, dono do tempo. Sei, Júnior, sei. Em outro vídeo, tu deixa a tua opinião bem clara sobre isso. Grande parte hoje das mulheres não são mais as mulheres capazes de entender e viver realmente o propósito do casamento. Volto a falar aquilo.
Os homens estão dando as costas às mulheres, porque as mulheres deram as costas aos homens. As mulheres relegaram a própria natureza. Negaram submissão para que o homem retome aquilo que é dele por direito. O que é do homem por direito? Antes de qualquer coisa, a própria autoridade, ocupar o lugar que o próprio Deus o criou. Onde está o homem hoje? Ele está no centro das atenções, ele está no centro das decisões, no centro das tomadas de decisões da família, da sociedade? Não, está marginalizado. E é por isso que os homens hoje eles se revoltam. Então, como assim a mulher não foi feita para o homem? Como assim o homem não basta em si mesmo? Como assim o homem não é autossuficiente? Porque a virtude ativa que está no sêmen do macho tende a produzir um ser perfeito semelhante a si. É o homem que está no comando, inclusive, da própria criação do gênero humano, não a mulher. A modernidade deteriorou as relações, deteriorou o próprio conceito de família. A família tradicional já não existe da mesma forma. É uma bela família tradicional essa pra qual tu quer voltar, né? Não tem nada a ver com propriedade? Tu fala de submissão, de autoridade, do homem ser o centro da família e da sociedade, da volta da família tradicional como tu entende. Como tu não tá falando de posse? É muita contradição daí, né? Você tem que ler o Revolta contra o Mundo Moderno do Júlio Zévola. Lá tem enfim, uma discussão e uma descrição perfeita de todo o aspecto da família tradicional em várias épocas, em várias sociedades. Vai citar Júlio Zévola? Se não me engano, era o Mussolini que gostava dele, não era? Eu não sei bem, mas se não me engano tinha uma vibe assim, não tinha? Mas vamos a mais um ponto dele aqui. Com subsídios educacionais, com cotas para serviços públicos e assim por diante. Então existe uma transferência de renda sim, que é isso que garante que as mulheres então tenham a sua independência, mas as mulheres não estão sendo independentes. Meu Deus do céu, eu não sei onde esse cara vive. Por favor, Estado, me provenha, me sustente, me dê cotas. Exclusivamente pelo resultado da minha sopa biológica ter sido uma vagina. Ele faria. É o caminho do menos esforço. Agora, sério, se alguém souber aonde pede essa cota ou como faz pro Estado me sustentar, por favor, deixa ali nos comentários. Último ponto. Calma aí. Você tá brava? Parece que você tá brava. Não fica brava não, tá bom? Não fica brava não. Eu vou apresentar aqui pra vocês algumas coisinhas, tá? Só algumas coisas, tá bom? Eu já falei aqui muito sobre por que acontece essa questão de divórcios, né? Mães, enfim, com seus filhos sem pai, entre outras coisas aí na sociedade. Tudo isso faz parte de um processo que tá englobado aí, sabe? Os grandes donos do poder. Ah, sei, os caras lá, né? Bill Gates, chip do Satanás, vacina com 5G que vai controlar os espermas. Entendi. Continua a linha de raciocínio aí. Aqui tem esse texto aqui, né? Como é que é? Quando os homens pagam impostos, nananana. Aí ele vai dizer o seguinte, ó, o direito das mulheres ao votar e o tamanho do governo. Isso é uma outra coisa também interessante. Que logo após a questão do sufrágio, todas as nações que aprovaram justamente o voto feminino, o voto universal feminino, viu-se uma expansão, entendeu? Do estado de bem-estar social, o aumento do governo, tudo isso por quê? Porque é óbvio que conforme o estado vai aumentando de demandas, ele vai precisar de mais recursos. E para ele precisar de mais recursos, ele vai precisar de mais entidades burocráticas. E isso daí fortalece a própria estrutura do estado. Então o aumento do estado gera mais pessoas que são aí essas pessoas burocratas que operam dentro do estado, entendeu? Então assim, é óbvio que as pessoas sabiam que liberando a participação política das mulheres, elas tenderiam sim a votar em medidas assistencialistas, em medidas protetivas para elas, em buscar privilégios, etc. E as mulheres, elas não fazem todas elas isso conscientemente, mas existe um grupo organizado para isso, que pleiteia isso e que busca isso daí o tempo todo, e as mulheres, elas se beneficiam dessa forma. Então, você não... É o que acontece, tá bom? E aí mostra, tipo, olha só, o governo redistribui riqueza para as mulheres. Tá aqui nesse texto aqui, ó. De fato, as mulheres são os principais beneficiários dos programas governamentais. Aí tem um monte de fonte, ó. Canadá, tem fonte dos Estados Unidos. Tá, só uma curiosidade aqui antes de eu responder o argumento dele. Primeiro, eu entrei no site aí que o Júnior tá usando como base pra fazer o vídeo, pra ler e averiguar as fontes que a matéria usava. Eu achei engraçado o nome já, né? Portal Conservador. E o título da matéria era... Quando homens pagam impostos, as mulheres tornam-se promíscuas. É uma ligação de pontos muito boa, mas não vamos julgar, vamos nos atentar aos dados. Fui abrindo as referências que o site colocava para as informações, até que eu cheguei nessa parte aqui, ó, do As mulheres têm mais abrigos. E deixa eu compartilhar aqui com vocês a referência. Portal BDSM. Bela referência, belíssimo site. Caralho, esses conservadores
sempre buscando informações nos locais mais confiáveis da internet para tentar provar o seu ponto. Mas tá, agora vamos ignorar a idoneidade das fontes que essa matéria usa e vamos avaliar esses benefícios das mimadas. Na cabeça do submundo conservador BDSM, a partir do sufrágio, que pra quem tem memória de peixe é quando as mulheres começaram a votar, já se sabia que a mulher tinha mais tendência a votar pra esquerda, que é um governo que apoia mais pautas assistencialistas. Isso aumentou a demanda e fez com que o Estado aumentasse. Isso, teoricamente, porque a mulher buscava privilégios com o mínimo de esforço. Beleza, essa é a visão de um conservador. Eu sei enxergar por esse ponto de vista, mas eu acho que essa visão conservadora sobre o sufrágio é algo engraçado. Eu sei de onde saiu, sei da historinha, sei que na cabeça de alguns deles, as mulheres não passam de crianças grandes movidas pelo sentimento, colocando lentes para enxergar um mundo igual a eles, mas trazendo outro ponto de vista junto, a historinha fica assim. Lá nos Estados Unidos, a esquerda junto com a direita queriam mais pessoas votando para defender os seus próprios interesses. Quem apoiou o voto feminino inicialmente foram os republicanos, que eram a direita de lá, para tentar emplacar leis como a lei seca, já que eles não bebiam por causa da religião, escolas ensinando doutrinas religiosas e outros interesses do próprio cu dos mimados. Então, tanto a esquerda como a direita estavam buscando privilégios, se tu for ver assim. Tu chama as mulheres de mimadas que só buscam privilégios. Então, até por essa visão de mundo de vocês conseguem perceber quem estava buscando privilégio para si próprio? Cara, só que você é tão simplista que chega a ser tosco. Você acha que só existe uma lente para enxergar o mundo, a lente conservadora. A partir dessa, tudo é verdade e não pode ser questionado. Tu diz que a partir do momento que a mulher começou a votar, o Estado foi aumentando e a esquerda foi ganhando poder. Primeiro que tu tá avaliando a mulher como um ser unificado e tirando toda a individualidade dela como um ser único, como se não tivesse mulher que pende mais pra esquerda ou mais pra direita desde sempre. E outra, algumas das primeiras mulheres que se manifestaram pelo direito de votar eram abolicionistas que lutavam contra a escravidão e pela igualdade de direitos dos negros. Senhor Júnior, é uma pauta bem de esquerda ser contra a escravatura. O movimento sufragista é meramente pra conquistar privilégios pras mulheres. Elas sempre pensam só no cu delas. Até parecem uns caras daquela época que queriam fechar bar e criar lei seca por causa de religião. Nesse estudo aqui, mas estudo de verdade, não do portal BDSM conservador. Até a década de 80, 90, a mulher pendia mais pra direita e o homem pra esquerda. Tens que tentar pensar na política como algo dinâmico. As pessoas e as necessidades são dinâmicas. Mas vamos continuar a história. Após as mulheres conquistarem o direito de votar, uma das primeiras leis que passaram no Congresso americano foi a Lei Shepard-Tower, que financiou programas de saúde pública, o que levou a uma diminuição gigantesca na taxa de mortalidade infantil. A cada 1000 nascimentos, a gente tinha 100 mortes infantis em 1915. Essa queda no gráfico é graças às novas demandas que foram trazidas aos olhos da política pelas mulheres. A taxa de mortalidade materna também teve uma queda gigante, o que é um belo avanço, né? Só pensando no próprio cu essas mimadas. Só pra encerrar esse assunto de mulher tender a votar mais pra esquerda, deixa eu ler uma pesquisa aqui pra vocês. Nas eleições recentes do Biden versus Trump, em uma pesquisa feita pela National Escape, 37% das mulheres disseram ter uma visão favorável ao Trump e 56% ao Biden. Em homens, 46% tinham visão otimista favorável ao Trump e 51% ao Biden. Eu acho que a diferença é muito pequena para te estar colocando no cu da mulher o aumento do Estado, ou generalizar que toda mulher é esquerdista. Lembrando que essa é uma pesquisa de diversas outras, que eu trouxe aqui só para exemplificar. Vamos continuar vendo aqui o vídeo do Submundo Conservador e o seu site de BDSM. Inclusive, tem uma coisa interessante aqui, ó. Por exemplo, ó, impacto fiscal cumulativo per capita por sexo e grupo de idade. Entendeu? Isso aqui é de 2010. Olha só, mostra, por exemplo, os homens pagando muito mais imposto do que as mulheres. E uma coisa que é interessante disso tudo é que na gringa fala um pouco disso, sabe? De que os homens eles produzem 3 vezes mais recursos do que consomem. Os homens pagam mais impostos porque é proporcional à renda. Eles ganham mais, eles pagam mais impostos. Se eles estão produzindo 3 vezes mais, como no teu exemplo, é esperado que eles ganhem mais e paguem mais imposto. E por que o homem ganha mais? Daria um vídeo todo pra explicar as camadas que tem por trás disso. Mas eu acho legal essa tua visão meio anárquica das coisas. Será que é pra tudo ou é só pro que lhe convém? Vamos continuar. Ele fala aqui, né? A conclusão, né? A ação das mulheres como grupo transferiu sua necessidade de um provedor dos homens para o governo. Por consequente, aliviou qualquer obrigação delas de serem valorizadas para os homens para obter recursos masculinos. O Estado ele está redistribuindo riqueza para as mulheres. Essa é a tese do
do vídeo, entendeu? Então, assim, tem esse argumento aí. Boa tese do portal BDSM. Ele só precisa avaliar melhor os panoramas, buscar uns dados e fontes mais confiáveis, olhar além do próprio umbigo, aprender a interpretar esses dados, porque nem isso eles conseguiram fazer. Pensar que os números que tem ali são bem mais complicados e tem um contexto. Talvez deixar isso pra quem estuda essas coisas de verdade. Ou pelo menos, se tu for tentar avaliar, tentar ser mais honesto, tentar avaliar melhor o conteúdo em que você vai se basear, conferir as fontes. Isso que tu trouxe como referência é uma vergonha intelectual, até mesmo pra uma medíocre como eu. Mas vamos continuar indo pro próximo ponto dele. Vemos em uma sociedade de mimadas. Que fofinho ele falando mimadas. Você tá brava? Mas eu achei muito mimimi essa parte. Eu acho que tu tá confundindo, interpretando mal a senhora Camille. Não, calma aí. Meu, você tá brava. Não é possível que você seja brava. Vamos lá. Eu estou interpretando mal a Camille? Vamos lá. Eu coloquei... tem a ver com isso aqui, ó. Vamos lá. O que eu não gosto do feminismo atual é que toda a sua energia é direcionada para proteger a garota burguesa, a garota branca de alta classe, que quer que o mundo seja como sua sala de estar. Ela é protegida por seus pais, protegida pela faculdade e quer partir para o mundo vestida exatamente como quer. Ela não quer, ela nem sequer imagina os perigos do mundo. Não ensinaram a ela os perigos do mundo. E ela espera que o mundo seja reduzido a essas proteções burguesas. Ela não percebe o seu privilégio, ela é arrogante e passou a sua arrogância para o feminismo. Eu acho que eu não tô deturpando. Tu deturpou totalmente. Tavas falando de responsabilidade, de devolver o poder ao homem, de tirar as regras do Estado do casamento. Aonde a Camille tava falando disso ali? Que dá às mulheres essa questão. Tira o Estado da situação do casamento, tira o Estado da questão da sociedade, que tudo volta a se resolver, entendeu? Os homens vão continuar sendo homens, ou seja, a força produtiva, a capacidade criativa e o motor civilizacional. Ali ela tá falando do ponto de vista da segurança individual da mulher, e não de todas essas coisas que tu meteu no meio. Tu deturpa muito, tu pega um ponto e isola ele pra provar o teu argumento. Tu deixa tudo bagunçado, tu mistura com um monte de coisa que tu supõe. As críticas da Camila são legais, ela tá criticando o feminismo e as meninas de classe alta que são ingênuas, que querem usufruir da liberdade, mas sem ter a maldade de saber se proteger. Tipo, saindo na rua sozinha, achando que o mundo tem que ser como a sua sala de estar, como diz a Camille. É uma crítica muito válida, mas não dá pra te usar isso como regra pra todas as mulheres. Eu sei que facilita generalizar. Todas as mulheres são feministas, classe média alta, bancadas pelo governo, mas cara, não é bem assim, é só tu olhar os dados reais e não do BDSM. Tu vai ver que boa parte da mulherada tá aí na luta, na peleia. A própria Camille foca as críticas dela, nesse momento que tu trouxe ali, as feministas de classe média, mas vamos continuar o showzinho de mimimi teu aí. E as mulheres não. Então, ela tá dizendo isso daí também. A Simone de Beauvoir vai dizer isso, né? E por aí vai, entendeu? Aí eu falo muito do chamado patriarcalismo burguês, etc. Meu, quem vai criticar, por exemplo, o voto feminino de uma maneira correta é a Emma Goldman. Já falei sobre ela aqui no canal. Pra quem é membro, sabe o que eu tô falando. A Emma Goldman, ela vai justamente achar que, tipo, como assim a sociedade vai mudar por causa do voto feminino? Isso é uma besteira. A participação política das mulheres não vai melhorar em nada a sociedade. Ela tá dizendo isso. Quando você fala da crítica correta da Emma Goldman em relação ao voto, tu tá deturpando também. A dona Emma Goldman era contra o voto feminino porque ela era anarquista, e a verdadeira emancipação da mulher pra ela seria se livrar do Estado e das leis sexistas. Aí sim a mulher seria livre. Como tu me cita ela? Tu sabe quem era ela mesmo? Sabe que ela era contra a religião, governo, casamento? Mas ela era contra o governo de verdade. Ela não corria pra mamãe Estado quando alguma amiguinha falava mal dela, fazendo ameaça de processo e tentando calar a amiguinha com a força do Estado. Afinal, a gente não pode ser contra o Estado e quando for conveniente usar a força dele. Fica meio... contradições. Agora eu vou pular o blá 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 e vou pro próximo ponto. Então, agora vamos voltar pro que realmente foi o tópico lá do começo, que é a história da mulher, né? Fazer com que o homem esteja aí, enfim, né? Melhorando, se aprimorando e tudo mais, tá? Você já deixou o seu bait e tudo mais, e agora eu vou completar meu bait, porque é o seguinte, já que eu já divulguei o canal do Ricardo, aproveitando a questão, eu vou fazer agora com o canal do Carlos, tá? Que é o cara que se envolveu na história. Vou voltar. Claro, agora ele vai chamar o amiguinho porque ele não se garante sozinho. Vamos lá, quantos homens a gente precisa pra refutar uma mulher com capacidade cognitiva abaixo da média? Já estamos com 3 na conta?
Vocês lembram que eu falei que coloquei pitadas de interpretações minhas no vídeo? Essa era uma delas. A mulher faz o homem ser melhor. E ele acabou de validar o meu ponto. Se não fosse a mulher exigir isso do homem, ele não se desenvolveria. Caminho do menos esforço, né? Como você mesmo disse. Vamos a mais um ponto que ele levantou e eu fiquei na dúvida. Quase pelo minuto 12, ela diz que Eu discuti isso com o Júnior ontem mesmo. Há pessoas, né, que defendem bastante essa tese de que a mulher é um dos principais motores da evolução humana, inclusive, e das civilizações, porque elas exigem que o homem seja melhor, né? Os homens se tornam melhores porque eles precisam de mulher, né? Então eles vão ficar mais fortes porque eles precisam de uma fêmea. Eles vão erguer, sei lá, suas grandes obras porque eles precisam de mulher. Uma visão completamente errônea, eu diria até estúpida do ponto de vista antropológico. Não só do ponto de vista antropológico, mas basta você perceber quais são, de fato, as grandes construções humanas na história das civilizações. E aí você vê em que elas se basearam, qual foi o interesse dessas grandes construções. Conquistar a mulher. Vamos pegar um edifício filosófico do Ocidente, por exemplo, Platão, como eu disse no exemplo da live de ontem. O que tem a ver esse aprimoramento intelectual do homem, do filósofo, com a mulher, conquistar uma mulher, não tem nenhum interesse biológico ou sexual nisso, conjugal nisso. Cara, eu sei que o Sr. Carlos foi jogado nessa historinha totalmente avulso. Você foi lá, pediu pro cara reagir ao meu vídeo, não mandou o vídeo anterior pra contextualizar, típico de quem não se garante. Mas vamos lá, Sr. Carlos, como eu já tinha comentado lá no seu vídeo, você citou o exemplo de Platão pra justificar o seu ponto. Mas o que podemos concluir é que a gente não vê muitos Platões no mundo, né? Principalmente hoje em dia, eu acho utópico tu acreditar que todo homem tem oportunidade ou capacidade de ser um Platão. E isso desde sempre, não adianta você citar o Nikola Tesla, que foi um grande homem solitário. Isso é exceção e não a regra. Qual é a regra? Que a maioria da humanidade é constituída de pessoas medíocres. E eu me incluo aqui. Quem sabe eu até esteja um pouco abaixo da linha de mediocridade. E outra questão, Júnior, a mulher tem sim o seu papel no desenvolvimento do homem. E se você ainda não sacou, eu aconselho rever um vídeo muito bom. Mas tem que pegar um papel, anotar uns pontos, rever mais de uma vez pra conferir. O vídeo é O Bárbaro e a Princesa. A mulher civiliza o homem? Do Platinho, excelente vídeo, e de certa forma o meu primeiro vídeo sobre alfas e betas traz o mesmo conceito, coincidências do universo. Mas agora vamos para o último ponto do intelectual da machosfera. Eu quero falar de um negócio sério. Ponto. no minuto 12 e 30 ela comenta algo sobre design cego, como se a sociedade fizesse uma experimentação sem ter como saber um norte daquilo que daria certo ou errado. Só que isso ignora o lastro histórico. As sociedades não evoluíram em bolhas desiguais. Elas se comunicavam entre si, trocavam cultura e informações daquilo que funcionava ou não funcionava. Então, mesmo nessa era primitiva, antes de Cristo, ou pré-cristã, havia, sim, esse desenvolvimento mútuo. Sim, há 10 mil anos atrás, os faraós trocavam videochamada com os índios que tinham recém-chegado aqui no Brasil, vindos lá da América do Norte. E aí, meus queridos... Essa é uma visão completamente boba, certo? Da história, segundo a qual não havia interação entre as pessoas na antiguidade. O mundo antigo e o mundo arcaico eram quentes, eram aquecidos. E quando você encontra, por exemplo, artefatos europeus lá na China, não poucos, você percebe isso. Achar que a comunicação humana começou a partir da invenção do celular, isso mostra a estreiteza histórica, inclusive, desse pensamento, do pensamento dessa menina. Havia... Calma, Carlos. Tá bom, mano. Tá bom. Enfim, tem uma outra coisa aqui também que ele vai dizer. Eu vou deixar continuar, vai. Interação, cara. Havia interação de vários tipos. Mas a ideia de que as sociedades viviam isoladas em bolhas, algo absolutamente errôneo. Não é assim não, cara. Havia muita interação, o mundo era aquecido. Isso é um anacronismo, sabe? Pensar que somente a partir da invenção do celular os seres humanos se comunicam. A globalização é uma invenção moderna. Mas o que é a globalização? Ela é envolver todo o globo terrestre, certo? Em uma rede unificada de comunicação. Enquanto no mundo antigo, essa rede era multipolar. Uhum. Certo? Cada civilização tinha suas próprias formas de se comunicar e tudo mais, mas elas se comunicavam, sim. É um dos anacronismos que nós vemos sempre na juventude, atualmente. Pensar que o homem antigo era burro,
sabe? O homem antigo não era cara. Queridos, como é que foi a viagem? Conseguiram passar bem pelo Estreito de Bering? Então, eu queria aproveitar pra falar Eu te avisei, ó. Falei, ó, pra você não pegou a referência, né? Olha só o que aconteceu. pra vocês, a gente tá pensando em dar uma guinada aqui nas relações. Ah, mano, eu não vou ver mais não, cara. Não vou ver mais não. Vou pular, cara. Eu vou pular aqui. Essa história de conquistar, sabe, cargos, dinheiro e etc. Ué, mas daí tu tá contrariando o teu amigo ali? Como assim? Ah, não vou reagir não, cara. Parei. Eu não consigo, minha voz é irritante, cara. Ai, Júnior, chegar e fazer o teu amigo reagir a um vídeo totalmente descontextualizado. Como eu comentei lá no vídeo do Carlos, aonde eu disse que não havia comunicação, mas mesmo assim cresciam bolhas diferentes em lugares diferentes do mundo, principalmente se levarmos em consideração a distância entre os continentes. Tem um artigo recente da Nature que diz que civilizações surgiram na América do Sul na mesma época do nascimento da civilização egípcia, lá no norte do continente africano. Como tu supõe que eles trocavam informações? Isso demorou para um caralho, meu querido. Como eu falei no meu primeiro vídeo, as sociedades foram experimentando e testando diferentes formatos de relações. Eles não sabiam necessariamente o que daria certo. Os incas aqui na América do Sul, por exemplo, eram poligâmicos. Os espanhóis que chegaram aqui e dizimaram tudo porque eram uma potência fodida, eram monogâmicos. Só quero acrescentar que eu também não acho que o homem antigo era burro, senão a gente não tava aqui hoje. A minha sketch, onde eu uso do exagero para fazer humor, é para ilustrar e facilitar a compreensão. É muito óbvio que a comunicação entre as civilizações não começou com a globalização, internet e os caralho. Bom, basicamente essa era a resposta da machosfera pra mim. Quero reforçar a mensagem do outro vídeo, onde eu proponho que a gente consuma os conteúdos dosando as informações que a gente tá recebendo, sempre nos questionando, será que essa porra faz sentido? O Submundo não teve nem honestidade de reagir ao meu vídeo até o final, mas dá pra saber por que ele queria esconder essa mensagem do público dele, né? Já pensou o público dele se questionar e buscar as fontes que ele usa e acabar caindo num site de BDSM? E na real, resumindo bem a história que o Júnior e boa parte da machosfera conta, é tudo meramente uma narrativa mitológica. Boa parte das vezes eles criam inimigos e brigas imaginárias, que se forem colocadas ao sol se dissolvem e não sobra nada. Claro que tem pontos e discussões válidas sobre as leis e necessidades masculinas que merecem atenção. Não dá pra generalizar o movimento todo como algo de todo ruim. A pergunta que a gente tem que se fazer quando vê algum conteúdo assim é: o que essa pessoa que tá me passando essa ideia tá deixando de fora do panorama porque lhe convém? Por que ele deixou determinadas ideias de fora da narrativa, sendo que elas pertencem ao mesmo panorama? Quais são essas ideias? O que está nas entrelinhas do que essa pessoa falou? Vamos pensar como se ele estivesse tocando uma música. Por que ele está tocando tais notas e deixando de tocar outras? Por que ele escolheu essas notas para tocar e não outras? Quais foram essas notas que não foram tocadas? Porque na hora de citar Emma Goldman, por exemplo, o Júnior trouxe só o ponto isolado do fato dela não apoiar o voto feminino, e não todo o contexto de que ela era uma anarquista. Por que ele cita Camille Paglia, sendo que ela é abortista, ateísta e tudo que a machosfera abomina? Eu me pergunto o porquê dele não tocar certas notas e preferir ficar citando frases e ideias bastardas. O Júnior usa ideias bastardas para provar a fenomenologia dele, que é basicamente usar a sua realidade e experiência pessoal para generalizar e embasar as suas teses. É óbvio que cada um tem as suas ideologias, como diria a grande Abigail. Ideologias são como o cu. Todo mundo tem um, nós usamos ele todos os dias, mas raramente olhamos para o nosso próprio cu, a menos que dê alguma coisa de errado ali. Então eu sugiro que às vezes você dê uma agachada em cima do espelho para dar uma boa olhada na tua própria ideologia, porque se você não fizer o trabalho de pensar, outra pessoa vai pensar por você. Mas é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem a porra do like, eu agradeço muito por assistirem, eu vou ficando por aqui e até logo. O homem marginalizado sendo, inclusive, jantado, né, pelas próprias mulheres, jantado, né, pelas próprias mulheres, jantado, né, pelas próprias mulheres,